Não falei para vocês que o STF ia começar o ano de 2022 a pleno vapor, cheio de disposição? Pois é, e com uma pauta já marcada para o julgamento, com a devolução do processo pelo Alexandre de Moraes, vou esclarecer alguns comentários polêmicos que já andam circulando aqui no YouTube, que deixam vocês aflitos, sobre a possibilidade de mudança de votos dos ministros. Vou comentar também sobre o que pode acontecer nos próximos dias, já que a data está próxima do julgamento, que foi solicitada pelo ministro Alexandre de Moraes para acontecer entre os dias 25 de fevereiro a 9 de março. E eu tenho certeza que com os comentários de hoje vocês vão ficar calminhos. Quanto mais vocês tiverem conhecimento e informações atualizadas e verdadeiras sobre esse assunto, mais certeza vocês vão ter dos seus direitos. E é por isso que eu estou aqui. E enquanto roda a vinheta, você já sabe, se inscreva no canal para quem não é inscrito e use os comentários aqui embaixo para interagir aqui no canal com outros inscritos e principalmente comigo. Como a maioria de vocês já devem saber, esse julgamento da tese da revisão da vida toda, ele foi iniciado lá no STF no ano passado. O primeiro voto foi do relator, o ministro Marco Aurélio de Mello, que se aposentou em julho de 2021. Mas antes dele se aposentar, ele deu seu voto favorável aos aposentados. Concordaram com ele e seguiram seu voto. O Edson Fachin, a Carmen Lúcia, a Rosa Weber e também o Lewandowski. Todos foram favoráveis à tese da revisão da vida toda. O ministro Nunes Marques abriu a lista de divergências. Ele votou contra a tese da revisão da vida toda, foi seguido também pelos outros 4 ministros, o Luiz Barroso, o Dias Toffoli, o Gilmar Mendes e também pelo Fux. Portanto, esse julgamento ficou empatado em 5-5, restando apenas o voto do ministro Alexandre de Moraes. E depois de 8 meses, devolveu o processo, mas solicitando um agendamento na pauta do STF para que fosse realizado finalmente o julgamento dessa tese. Ele solicitou que as datas do dia 25 de fevereiro a 9 de março fossem reservadas para que o plenário decidisse a questão. E esse pedido de agendamento saiu na decisão do Alexandre de Moraes no dia 10 de fevereiro. Mas no dia 11 de fevereiro, esse processo foi encaminhado para o gabinete do André Mendonça. Conforme vocês podem ver nessa tela, que eu vou colocar aí para vocês, e depois eu vou comentar sobre isso. O que é importante que vocês tenham em mente é que um dos pontos principais da discussão lá no STF é o argumento de que essa tese da revisão da vida toda vai gerar um rombo aos cofres públicos de bilhões, mais de 46 bilhões. Esse cálculo foi apresentado, obviamente, pelo INSS. E essa colocação trazida pelo INSS foi o item principal que causou a negativa do voto do ministro Cássio Nunes. Eles informam que as aposentadorias concedidas em 2009, 2010 e 2011 são as que trariam maiores gastos aos cofres públicos. Mas estes períodos já decaíram, já se operou a decadência. Ou seja, quem se aposentou nesse período, 2009, 2010, 2011, já não podem mais pedir ação judicial para rever a sua aposentadoria, para tentar incluir as suas maiores contribuições no seu cômputo, no seu cálculo da aposentadoria concedida. E cá entre nós, critérios econômicos não podem servir de base, de fundamento, para superar preceitos fundamentais, principalmente preceitos da segurança jurídica. Preceito esse claramente inserido na Constituição e que deve ser defendida por todos os ministros do STF, sob pena de termos um retrocesso social gigantesco. É um direito constitucional do aposentado, porque jamais uma regra de transição pode ser pior do que a permanente. Eu expliquei sobre isso no último vídeo aqui do canal. Eu vou deixar no final desse vídeo para que vocês assistam com calma, se você ainda não assistiu. E andam contando uma historinha por aí de que o presidente do STF, o Luiz Fux, cancelou alguns votos do ministro Marco Aurélio de Mello que ele deu antes dele se aposentar. Isso não é verdade, pelo menos em relação à revisão da vida toda. Mas eu vou explicar a vocês o que aconteceu. O ministro Fux não cancelou o voto favorável dado pelo Marco Aurélio de Mello sobre a tese da revisão da vida toda antes dele se aposentar. Tomem muito cuidado com esses vídeos que encontramos aqui no YouTube que fazem essa afirmação. É tudo fake news.
Alguns julgamentos, sim, podem ser retomados a discussão no plenário físico. E aí, como o Marco Aurélio de Mello, antes de se aposentar, ele já deu logo seu voto, o Fux acha por bem zerar o placar desses processos, que não tem relação com a revisão da vida toda, tá, gente? Então prestem bem atenção nisso que eu vou falar agora, para que vocês fiquem tranquilos. A revisão da vida toda, ela não tem pedido de destaque. O que ela teve foi pedido de vistas. É bem diferente. São institutos diferentes. Como vocês sabem, a revisão da vida toda é uma ação judicial na qual os aposentados pedem para que todas as suas contribuições sejam incluídas no seu cômputo, no seu cálculo no momento que ele se aposentou. Isso não foi feito. Principalmente aquelas contribuições anteriores a 1994, anteriores ao Plano Real. Se os aposentados conseguem essa inclusão, esse recálculo, haverá um aumento significativo na sua renda mensal na atualidade. A inclusão de todos os salários contributivos passou a ser requerida na Justiça, uma tentativa de corrigir essa distorção provocada pela Previdência em 1999, porque na época a regra de transição aplicada a quem já estava prestes a se aposentar criou duas formas de apuração da média salarial utilizada no cálculo da aposentadoria. Então, por essas normas, quem já era segurado da Previdência em novembro de 1999 teria sua média salarial calculada sobre 80% das suas maiores contribuições, realizadas a partir de julho de 1994. Já para os trabalhadores que iniciassem as suas contribuições depois de novembro de 99, a regra permanente estabeleceu que a média salarial consideraria os 80% dos maiores salários, mas de todo o tempo contributivo. Com isso, quem já era segurado da Previdência concentrou suas maiores contribuições antes de 1994, antes do Plano Real, saiu prejudicado. E é essa distorção que os aposentados tentam reverter na Justiça. Fato é que com esse empate em 5-5 dos votos dos ministros do STF, nós não temos como afirmar se o voto do ministro Alexandre de Moraes será realmente o decisivo. Porque pelo regimento do próprio STF, após o voto do Alexandre de Moraes, e aí eu já estou me adiantando um pouco, teremos um placar de 6-5. Mas abrirá um prazo de 5 dias para que outros ministros se posicionem, se pretende continuar com seu voto ou se vão fazer alguma alteração. Infelizmente, tem essa possibilidade de algum ministro que já votou querer mudar o seu voto. Mas na minha humilde opinião, eu acredito que se o voto do ministro Alexandre de Moraes for favorável, talvez os ministros que tenham votado contra essa tese possam querer mudar o seu voto. E não o contrário. Então eu vou explicar melhor. Eu acredito que somente os ministros que votaram negativamente a essa tese podem querer mudar o seu voto, como o Dias Toffoli ou o Barroso. Não acredito que o Fux ou o Gilmar Mendes vai querer mudar o seu voto concordando com Alexandre de Moraes. Mas tem sim essa possibilidade do Barroso e do Dias Toffoli poder querer mudar o seu voto e passar para o lado favorável da tese da revisão da vida toda. Eu não acredito que quem votou favorável já da primeira vez, como a Carmen Lúcia, a Rosa Weber, o Fachin ou o Lewandowski, vão querer mudar o seu voto agora, nessa altura do campeonato. Não acredito nisso. Se bem que a Carmen Lúcia já mudou seu voto em outras questões no passado, mas isso é passado e não tinha nada a ver com o direito previdenciário. Na revisão da vida toda, eu acredito sinceramente que não vai haver alteração nos votos, mas o prazo ele tem que ser dado. Esse prazo é oferecido porque é um prazo legal, é o regimento interno do STF. Após a decisão, o voto do ministro Alexandre de Moraes, que é o último, abre-se um prazo sim de 5 dias para que os outros ministros que já votaram possam querer rever ou manter os seus votos. Ainda nessa linha do julgamento, que já temos a data prevista para acontecer, é da possibilidade do André Mendonça querer rever essa decisão só para prorrogar mais ainda esse direito indiscutível dos aposentados. Que, como eu falei instantes atrás, o presidente do STF, o Fux, ele queria anular alguns votos dados pelo Marco Aurélio antes dele se aposentar, mas por outras questões.
que não tem nada a ver com a revisão da vida toda. E nessas medidas recentes adotadas pelo Fux, ele está dando mais voz ao André Mendonça, ao sucessor do Marco Aurélio de Mello. Ele quer que esse ministro recém-chegado possa já participar de julgamentos importantes que estão por vir, principalmente os julgamentos que afetam diretamente esse presidente Jair Bolsonaro. Por que eu estou falando desse novo ministro, o André Mendonça, que substituiu o Marco Aurélio de Mello, que foi o relator da revisão da vida toda? Como eu falei para você já desde o iniciozinho desse vídeo, o Alexandre de Moraes, quando ele devolveu o processo, ele já pediu uma data para que fosse agendado o julgamento. E no dia seguinte, logo no dia seguinte, esse processo foi para o gabinete do André Mendonça. Aí vocês vão dizer, mas foi para o gabinete dele porque ele assumiu a relatoria do Marco Aurélio de Mello. Não, gente, foi para lá para o gabinete dele porque ele solicitou. Ele quer dar uma olhada para ver se há alguma coisa que ele possa interferir. Claro, certo é que quanto mais eles puderem prorrogar essa discussão, essa derradeira decisão, melhor para o governo. Ainda que ele não mude a relatoria do Marco Aurélio de Mello, que fundamentou positivamente, favoravelmente aos aposentados na revisão da vida toda, ele pode simplesmente segurar esse processo, ou pelo menos impedir que seja julgado na pauta solicitada pelo Alexandre de Moraes. Tomara que isso não aconteça, porque senão vai ser mais um ministro do STF que, ao invés de justiça, vai trazer só mais aflição a tantos segurados aposentados da Previdência Social. Então, pessoal, vamos trabalhar juntos aqui. Deixem seus likes, seus comentários aqui embaixo, para que o YouTube perceba que você gosta de assistir a esses vídeos com conteúdo checado, com conteúdo verdadeiro. E eu vou deixar vocês com essa playlist especial para que vocês fiquem por dentro de todos os procedimentos de uma ação da revisão da vida toda. Até a próxima, pessoal!